Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Geraldo Varela. Vamos a mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é produtos notáveis. Vamos lá? Produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos. Por exemplo, nas equações de primeiro grau, de segundo grau, né? O termo notável significa importante, né? Aquele que é destacável, que é notável, tem uma notabilidade desse conceito para a área da matemática. Antes de sabermos suas propriedades, é importante estar atento a alguns conceitos importantes. Então, vamos lá. Quais são os conceitos que nós deveremos ter em mente? Que quadrado é a mesma coisa que elevado a 2. Cubo é elevado a 3. Diferença é subtração e que produto é multiplicação, ok? Então, essas são algumas expressões que a gente vai usar. Então, guarda isso aí. Quadrado é 2, cubo é 3, diferença é subtração, produto é multiplicação. Vamos ao primeiro produto notável, né? Chamado quadrado da soma de dois termos. Para entender essa regra, vamos criar uma melodia mental, né? E repita no seu tom. O quadrado do primeiro termo somado ao dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo somado ao quadrado do segundo termo. Mas como aplicar essa regra? Para isso, existe a fórmula básica, sendo A o primeiro termo e B o segundo termo. Então, vai ficar assim. Quadrado, olha o nome, ó, quadrado da soma de dois termos. Como isso aqui é uma potenciação, aqui é o expoente, que está me dizendo que eu vou multiplicar A mais B por ele mesmo duas vezes. Ó, A mais B vezes A mais B. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vou distribuir o A com esse A, ó, A vezes A vezes B, depois B vezes A, depois B vezes B, ok? Então, olha como é que fica. Então, vai ficar dessa forma aí. Só que a gente tem que lembrar que A mais B vezes A mais B vai ficar assim, ó. Resolvendo isso aí, ó. Ao quadrado, né? Mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Essa é a regra. Então, ó, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Depois a gente coloca esse exemplo para a gente exercitar essa parte aqui, tá? Vamos ver logo o produto da soma pela diferença. Eu não quis colocar o quadrado da diferença logo, eu quis o produto da soma pela diferença. É o que a gente mais usa também, tá? Então, ele é muito parecido com o caso acima. Os produtos notáveis da soma pela diferença muda a ter uma subtração envolvida, né? Então, a regra geral é o quadrado do primeiro termo subtraído pelo quadrado do segundo. De acordo com a regra geral, a fórmula básica fica assim, né? Ó, a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar ó, A menos B vezes A mais B. Ou A mais B vezes A menos B. Tá? Agora, o quadrado da diferença de dois termos. Agora aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, aqui eu tenho ó, quadrado da diferença de dois termos. Né? Então, aqui é o expoente 2. Está me dizendo que eu vou multiplicar A menos B por ele mesmo duas vezes. Então, vai ficar A menos B vezes A menos B. Aplicar a propriedade distributiva. A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Lembrando que tem o jogo do sinal. Então, nós vamos chegar nessa fórmula bem aqui. Ó. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, logo, o quadrado do primeiro termo é subtraído ao dobro do produto do primeiro termo pelo segundo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Tá? Isso aqui é uma questão de prática. A gente praticando, exercitando, a gente vai guardar esses resultados. Não é difícil. Eu posso aplicar pela potenciação ou aplicando a regra geral de cada um. Tá?
Efetue os quadrados dos binômios, ou seja, calcule, desenvolva os produtos notáveis. Esse bem aqui, ó. Vamos fazer alguns desses. Vamos fazer esse aqui. 3x mais 1 ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Vou fazer ele bem aqui, ó, tá? Ó, fazer bem aqui, só para ter ideia. Então, pela regra fica assim, ó, quadrado do primeiro. Quem é o primeiro, né? 3x? Então, vai ficar, ó, 3x, ó, 3x entre parênteses elevado ao quadrado, né? Mais, ó, mais da fórmula, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o primeiro é 3x, o segundo é 1. Então, vai ficar assim, ó, mais duas vezes o primeiro, né, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 elevado ao quadrado. Ó, 1 elevado ao quadrado. Resolvendo, vamos agora resolver aqui, ó. Quanto é que é 3x ao quadrado? Ó, 3 ao quadrado, e vou multiplicar o 3 por ele mesmo, quantas vezes? Duas vezes. Então, ó, 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, é 9. Quanto é que é x elevado ao quadrado? X ao quadrado, ó. Aí eu boto aqui, ó, x ao quadrado. Mais, vamos fazer esse produto bem aqui, ó. Quanto é que é 2 vezes 3x vezes 1? 6x, né? Então, mais 6x. Mais, quanto é que é 1 elevado ao quadrado? 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Esta é a resposta da letra A, ok? 9x ao quadrado mais 6x mais 1. A mesma coisa vocês farão nessas demais aqui, na questão 2, na 3, enfim, por diante, ok? Muito bem. A mesma coisa. Aqui vamos fazer uma dessa aqui, que é o produto da soma pela diferença. Vou fazer a 13, né? Bem aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Olha aqui, ó. O primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, e os sinais são opostos. Quando acontecer isso, que o primeiro foi igual ao primeiro, que o segundo foi igual ao segundo, e os sinais forem opostos, ou seja, um é positivo, já é negativo, negativo já é positivo, você faz assim, ó, quadrado do primeiro, né? Então vai ficar assim, ó, 2x, que é o primeiro, né? Quadrado do primeiro, entre parênteses, ó, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é o segundo, né? 1. Então, vai ficar, ó, 1 ao quadrado. Pronto, agora é só você calcular isso aqui, ó, essa potenciação aqui, ó. Quanto é que é 2x elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Quanto é que é x elevado ao quadrado? X ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado. Então, ó, 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado, menos, quanto é que é 1 elevado ao quadrado? Eu vou multiplicar esse 1 por ele mesmo quantas vezes? Duas vezes. 1 vezes 1 é quanto? 1. Então, a resposta é essa aqui. Vocês irão fazer a mesma coisa nas outras. Tudo bem?